Pessoal, essa é uma videoaula com a correção das atividades da segunda semana do volume 3. A número 1. Sobre as pirâmides etárias da Itália e Etiópia, responda. Que diferença você notou entre os dois gráficos? A pirâmide da Itália, gente, ela tem a base curta, o corpo, ou seja, o meio, e o topo alargados. Né? O que significa isso? Que ela tem a taxa de natalidade pequena, uma taxa de mortalidade pequena e uma expectativa de vida alta. Já a pirâmide da Etiópia tem uma base muito larga, vocês podem observar aí. O corpo, ou seja, o meio, já vai se encurtando, né? E o topo se encurta ainda mais. O que significa? Taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta também, né? E uma expectativa de vida baixa, ok? Então é isso aí. B. Qual país apresenta maior taxa de natalidade? Como você chegou a essa conclusão? A Etiópia apresenta maior taxa de natalidade. Por quê, gente? A base representa essa taxa de natalidade. E a base da pirâmide da Etiópia está muito mais larga, né? Então, do que a da Itália. Então, ela apresenta uma maior taxa de natalidade. C. Através das pirâmides e com seu conhecimento acerca do assunto, qual país pode ser considerado desenvolvido e qual seria subdesenvolvido? Bom, gente, só da gente observar essas duas pirâmides, a gente já pode falar que a Itália é um país desenvolvido e a Etiópia um país subdesenvolvido. Por quê? Ao observar as pirâmides etárias, a gente pode notar que a Itália tem uma taxa de natalidade baixa, uma taxa de mortalidade baixa e uma expectativa de vida alta. Por quê? Né? A gente observa que a base dela está curta, da pirâmide dela está curta, o corpo, ou seja, o meio, já está mais alargado e o topo também. Né? Então as pessoas vivem mais nessa pirâmide etária e tem uma expectativa de vida melhor. Então as políticas sociais, né, socioeconômicas nela, na Itália, né, ao observar essa pirâmide, a gente pode falar que essas políticas sociais socioeconômicas são melhores. Já na Etiópia, a gente observa que a base, né, dela é muito larga, então, ou seja, a taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade também alta, e a expectativa de vida, de vida é baixa. Por quê? A base larga, o meio, né, o corpo já é bem curto e o topo mais curto ainda. Então as pessoas não vivem muito, né, a expectativa de vida dela é baixa, a expectativa de vida dela deve gira ali em torno dos não chega nem aos 80 anos, né, na média. Já na Itália a expectativa de vida na média aí passa dos 85. Né? Então, a gente pode, a partir da observação apenas dessas pirâmides, constatar qual país é desenvolvido e subdesenvolvido. Itália desenvolvido, Etiópia subdesenvolvido, ok? 2. Observe a pirâmide etária do Brasil em 2018, faça o que é pedido. Né? Então, é uma pirâmide etária recente, né? Que serve para o momento atual das características populacionais do nosso país. Então vamos lá. O maior número de pessoas está na base, no corpo ou no topo da pirâmide? Em sua opinião, qual a tendência para os próximos anos? Escreva seu caderno. O maior número de pessoas, gente, nessa pirâmide aí está no corpo, ou seja, no meio ali. A população maior hoje do Brasil está entre os adultos. Né? A tendência para os próximos anos é que o topo seja mais largo, que o maior número de pessoas esteja no topo, ou seja, que a população, né, seja predominantemente composta, na sua maior parte, por idosos. Né? Essa é a tendência. Por que o Brasil chegou nessa característica de pirâmide etária? Por investimentos em políticas sociais, em políticas públicas sociais, né? Por políticas socioeconômicas, saúde, educação, né? Que fez com que a taxa de natalidade caísse, que a taxa de mortalidade caísse e que a expectativa de vida do nosso país aumentasse. A tendência é que isso continue, mas para que haja essa mudança aí, né, que o topo da nossa pirâmide seja o mais largo, né, daqui a uns anos,
que a nossa população seja predominantemente idosa e que isso continue, né, perpetue pelos anos afora, continue com essa expectativa de vida boa, é preciso que continue havendo os investimentos nessas políticas públicas sociais. Se parar de existir isso, pode que a pirâmide etária volte para o que era algo mais parecido com aquela pirâmide etária ali da Etiópia. A nossa pirâmide etária, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era exatamente igual a essa da Etiópia. E hoje tem essa característica. Pode vir a ter a característica mais parecida com a da Itália, né? Mas para isso depende disso que eu falei. B. Em qual grupo e faixa de idade da pirâmide você se encontra? Compare esse grupo com o sexo oposto e verifique se o percentual é maior ou menor. Bom, gente, aí é a resposta pessoal, que a maioria de vocês, né? Maioria não, todos vocês aí do 7º ano vão estar, né, no grupo, na faixa de idade aí dos jovens, né? Até ali dos 15, 19 anos aí para baixo, né? E aí vocês vão comparar, vocês vão poder observar, né, que essa faixa de idade aí, tem mais, inclusive, do sexo masculino, né? Eu já me encontro na faixa de idade aí dos adultos, né? E na faixa de idade dos adultos há um percentual maior do sexo masculino, do sexo feminino, aliás, né? Já muda, ok? Então isso aí vocês vão analisar conforme a base aí, na base da pirâmide vocês estão. Eu já estou no meio. E aí atividade 3. Atividade 3. Observe os mapas brasileiros sobre a população distribuída por sexo e idades nas regiões. Então são dois mapas que a gente tem aí, né? É de 2017, distribuído nas regiões. E aí um consta a população por sexo, né? E aí os homens está de verde, as mulheres está de vermelho. E um de idades, né? Onde de verde vai de 0 a 19 anos, que são os jovens, de roxo de 20 a 59, que são os adultos, e de vermelho são os idosos de 60 anos ou mais, ok? Então vamos lá. Analise a distribuição da população brasileira por sexo, considerando o total e os percentuais das regiões, registre suas conclusões. Bom, ao analisar essa distribuição da população brasileira por sexo, a gente constata que há um número maior de mulheres em todos os países, em todo o país, né? Em todas as regiões, né? Em todas as regiões vai ter um percentual maior no número de mulheres. Então, a gente é um país que tem uma população maior do sexo feminino. B. Quais são as duas regiões com os maiores percentuais de população jovem? As regiões Norte e Nordeste. C. Quais são as duas regiões com maiores percentuais de pessoas com mais de 60 anos? As regiões Sul e Sudeste. Só sobre isso eu queria falar uma coisa. As regiões Norte e Nordeste têm mais jovens, e menos adultos e menos idosos. Significa que essas duas regiões têm uma expectativa de vida menor, né? Já a região Sul e Sudeste tem uma população adulta e uma população idosa maior. Isso significa que essas regiões têm uma expectativa de vida maior, né? Isso está associado a políticas públicas, né? Sociais, as políticas sociais públicas aí, né? Educação, saúde. Então, ao longo dos anos, se investiu mais, né, nessas políticas sociais públicas nas regiões Sul e Sudeste, né? As regiões Norte e Nordeste, até Centro-Oeste, mas principalmente a região Norte e Nordeste, elas foram esquecidas durante muitos anos pelo poder público. E aí está a distribuição da população em idade, mostra isso pra gente, ok? Vamos lá, então, vamos continuar. D. Faça uma análise da distribuição da população de idade na região Sudeste. Bom, aí a região Sudeste tem um percentual enorme de pessoas na faixa etária dos adultos, representa mais da metade do total da população do Sudeste, né? Tem um percentual considerável aí, né? Um percentual de 26,1%, né, de jovens
e uma parcela ainda muito pequena de idosos, que é 16%. Mas se a gente pegar, assim como em todo o Brasil, se continuar essa mudança, essa evolução, vamos dizer assim, da pirâmide etária brasileira e na região sudeste, a tendência é que essa população idosa aí que está de vermelho seja maior desse gráfico, né? Mas isso depende de tudo que a gente já falou, investimento em políticas públicas, sociais, aí, como saúde, educação e outros. 4. Agora elabore no seu caderno ou em uma folha a parte um mapa para representar os dados a seguir. Aí, gente, vocês elaboram esse mapa, basta vocês fazerem um mapa do Brasil dividido com as regiões, né? Vocês vão dividir as regiões e colocar esses números aí que estão aí em cada região, ok? Muito fácil, muito simples de ser feito. Aí com o mapa pronto, vocês vão responder as letras A, B, C. A. Em qual região do país os trabalhadores têm maior renda mensal? Região Sudeste. Né? É a região de maior concentração econômica, de maior concentração industrial. Né? Então, isso consequentemente influencia nessa maior renda média aí, né, da população da região Sudeste. B. Qual é o rendimento médio na região em que vivemos? 2.488, né, que é o rendimento médio aí da região Sudeste, que é onde a gente se situa aí, ok? C. Quais as regiões apresentam menor diferença entre os trabalhadores? Região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A região Sudeste, 2.488, Centro-Oeste, 2.468 e a região Sul 2.361. Então é bem parelho, né? Tá bem perto aí os números. Quando a gente pega a região Norte e a região Sul já dá diferença de praticamente R$ 1.000, quase R$ 1.000 para essas três regiões aí que eu citei. A diferença entre elas aí estão na casa dos R$ 100 ou menos, né? Da região Centro-Oeste para o Sudeste está na casa dos R$ 20. Então é bem próximo essas três regiões. Ok, pessoal?